Fala sobre o fracasso de Marcos Braz, que não estará nem no Flamengo, nem como vereador em 2025. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, desejar ótima semana e pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Lucas Paquetá. O jogador da seleção brasileira participará de uma audiência na Federação de Futebol da Inglaterra em março do ano que vem, quando ele terá de dar explicações a respeito daqueles 4 jogos em que ele é investigado por conta de uma suposta participação em manipulação de apostas esportivas. Quero contar também que a vitória da seleção brasileira de futsal, que garantiu seu 8º título mundial contra a Argentina nesse domingo, deixou a Globo em situação bem legal. Liderança em média de 12 pontos. Só a título de comparação, essa audiência é o dobro que a Globo alcançou nos últimos 4 domingos no mesmo horário. Hora de falar sobre o Flamengo para contar sobre a derrocada de Marcos Braz. O homem forte do futebol do Flamengo nos últimos tempos, também vereador do Rio de Janeiro, vai iniciar 2025 sem qualquer ligação com o Fla e sem o cargo de vereador. Primeiro fala sobre o futebol, já é certo, independentemente de quem vencer a eleição para presidente, que o Braz estará fora. Nem o Rodrigo Dunch, que é o atual candidato da situação, gosta do Marcos Braz, muito menos os candidatos da oposição. E nesse domingo, o Marcos Braz sofreu uma dura derrota, ele tentou a reeleição como vereador e foi um fiasco. Só 8.151 votos. Na última eleição, que garantiu a ele o status de vereador, foram 40.938 votos. Ele teve menos do que 1/4 dos votos da eleição de 2020 e não tem qualquer chance de continuar na cadeira de vereador. Vai ocupar esse cargo somente até dezembro. Vamos ser sinceros? Alguém que era vice-presidente de futebol do Flamengo não poderia ser vereador, são cargos antagonistas, você não tem tempo para ser um bom vereador e um bom vice-presidente. E muitas vezes ele faltava às sessões, comparecia muito pouco, contribuição das menores. No fim das contas, o péssimo trabalho dele também como vice-presidente de futebol acabou também interferindo na questão política. Foram 2,5 bilhões de reais de receita que o Flamengo teve nos últimos 2 anos, em 2022 e 2023, e apesar de todo esse caminhão de dinheiro, o Flamengo só conseguiu vencer um campeonato carioca. Em 2023 foram 7 disputas sem nenhum título, em 2024 já 2 torneios encerrados, Campeonato Carioca com título e a Libertadores da América sem qualquer conquista. Diante desse fracasso retumbante dentro de campo, Marcos Braz amargou essa derrota gigante nas urnas. Se você acha que o Marcos Braz merecia melhor sorte, tá colhendo o que plantou, já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? A Yasmin escreve: se deixar o Mengão chegar, vai longe. Já que a Yasmin tocou nesse assunto, deixa eu mostrar para vocês uma coisa rápida, é legal para vocês entenderem um pouquinho do funcionamento, que é uma parte da universidade que trabalha com estatística, com números, enfim, eles fazem um trabalho legal. E aí, dá para você fazer probabilidade por time, de campeão, rebaixamento, e também probabilidade por pontuação. Queria debater com vocês, para a gente começar, as chances de título, tá? Ó, o Palmeiras, de acordo com a Universidade, o Botafogo, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, é o grande favorito ao título, 62%. O Palmeiras, o Botafogo primeiro, o Palmeiras é o segundo, 25,2%. Fortaleza, 10%, o Flamengo da Yasmin, 2,6%. Internacional, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, tem chances mínimas, tá? Então esses são os 4 candidatos ao título. O Flamengo, de acordo com a Universidade Federal, com chances remotíssimas. Já em relação ao rebaixamento, assunto super importante. Atlético Goianiense, quase 99% de chances de queda. O Cuiabá com 77%. O Corinthians com 62%. O número é assustador. Vitória 57%, o Flu quase 36%, o Atlético Paranaense aumentando bem sua chance, 24%. A gente tem na próxima rodada do Brasileiro Corinthians e Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Juventude quase 16%, o Bragantino quase 12%, o Criciúma 11%, o Grêmio 3%, o Vasco da Gama 1%, Atlético Mineiro e todos os demais sem chances de rebaixamento, né? Então, gostaria só de mostrar essa tela só para
apresentar para vocês algumas das possibilidades de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Também mostrei agora há pouco a questão envolvendo título. Tem várias informações importantes. Quero começar falando sobre Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, homem forte do Flamengo durante todos esses últimos anos. 2019 espetacular do Braz e companhia, o Flamengo venceu absolutamente tudo, mas as últimas temporadas têm sido bastante ruins, né? O Flamengo de 2023, 2024 só ganhou um campeonato, o Campeonato Carioca desse ano. E a consequência pro Braz é a pior possível. O Braz teve uma votação pífia, 8 mil votos em sua tentativa de reeleição como vereador do Rio de Janeiro. É óbvio que não foi reeleito, está fora da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O mandato acaba em dezembro e a partir daí ele não tem mais esse cargo. Mas não para por aí. Braz também não ficará no Flamengo para 2025, seja qual for o presidente. Nem se o Rodrigo Dunch, que é o candidato da situação indicado pelo Rodolfo Landim, vencer, o Braz tem chance de seguir no futebol. Dessa maneira, encerra-se nas próximas semanas a passagem de Marcos Braz no futebol brasileiro. E nos holofotes, aí certamente ele vai se ocupar com outra coisa que vai lhe render muito menos destaque, presença e barulho pelo país. Thiago Carneiro, Nicola, boa noite, sou o senhor. Obrigado. Quem você acha que vai ganhar a eleição para presidente do Flamengo? Tiagão, a eleição está marcada para 9 de dezembro. E eu acho que ela vai estar muito condicionada ao que o time fizer em campo. Tá? O Flamengo termina a temporada campeão da Copa do Brasil e bem classificado no Brasileiro. Eu acho que a chance de o Dunch vencer, Rodrigo Dunch é o candidato da situação, aumenta consideravelmente. O Flamengo tropeça na Copa do Brasil e só garante vaga na Libertadores via Brasileiro ou nem isso. Não dá para não imaginar o Flamengo fora da Libertadores. Aí a chance de o BAP ganhar é bastante grande. Eu acho que está entre esses dois, entre o BAP e o Rodrigo Dunch, tá bom? Felipe Soares sabe informar se o Timão pretende comprar agora mais percentuais do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo, claro que além dos 50%. Vamos lá, explicar essa história. Na sexta-feira da semana passada, o Corinthians depositou R$500 mil da multa pela utilização do atleta contra o Flamengo na quarta-feira. A partir de 10 de outubro, começa uma janela que termina em 30 de novembro para que o Corinthians compre 50% dos direitos do Hugo por R$4.850.000. Nesse momento não há nenhuma negociação para uma aquisição de um percentual maior, tá? E nem deve ocorrer por agora, primeiro porque Corinthians e Flamengo estão se enfrentando na Copa do Brasil, depois porque seria demonstração de muita vontade de ter o jogador e aí certamente o Flamengo subiria o preço, tá? Mas acabou sendo uma contratação interessante. O Corinthians, incluindo multas e o valor do empréstimo, vai ter gastado R$7 milhões para fechar com o Hugo Souza. Boa noite, Nicola. Em caso de demissão do Marcos Braz, de diretor de futebol do Flamengo, quem seria o favorito para assumir o cargo? André Ricardo a quem pergunta. André, nem vai haver necessidade de demissão do Marcos Braz. Ele é vice-presidente do Fla, né? Ele nem poderia, acho que até poderia ser demitido. Mas ele fica até o fim da temporada e não vai ter um convite para seguir nesse cargo, nem qualquer outro cargo. Porque nem o Rodrigo Dunch, que é o candidato da situação, muito menos os candidatos da oposição, confiam no trabalho do Marcos Braz. Josafá Macedo, você está sabendo de alguma coisa sobre essa possível demissão do Rogério? No Bahia estava falando disso agora há pouco, né? Nicola, o Corinthians vai contratar outro técnico, Rubens. O Samir Carvalho, meu amigo, dono do canal Café do Setorista, que cobre o Corinthians, contou na semana passada que o Ramon já começa a sofrer resistência. E em caso de tropeços nos 3 jogos que o Corinthians faria em casa, contra a Inter já foi, contra o Atlético Paranaense e Flamengo, ele pode cair e o Tite pode voltar. Eu fui checar sobre o Tite em relação ao Corinthians. E uma pessoa da minha confiança muito próxima do Augusto falou que nunca se discutiu o Tite e que isso deve ser coisa da oposição para tumultuar o ambiente. Nicola, esse treinador Ceni no meu Bahia é ridículo, fora Ceni. Canal BAP. O Robson, são 15 jogos contra o Flamengo e 15 derrotas. Isso é um absurdo, cara. Não é que ele nunca empatou com o Flamengo. E ele foi chamado de burro em coro pela torcida na Fonte Nova no último sábado. O Hélio Teté. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre Gabigol e Rony no Cruzeiro? Hélio, eu acho que a gente tem, em relação ao Gabigol, que esperar os próximos acontecimentos no Flamengo. A saída do Tite pode mudar a ordem das coisas. O Gabigol tinha 3 grandes problemas no Flamengo. O Tite, o Marcos Braz e o presidente Rodolfo Landim. O Tite está fora. O Marcos Braz está de saída. E o Rodolfo Landim só tem chance de continuar no Flamengo se o Rodrigo Dunch vencer a eleição.
porque aí o Landim volta como CEO do clube. Em caso contrário, o Gabigol pode ter seu caminho livre para ficar no Flamengo, obviamente, se ele terminar a temporada em alta. O Paulo Azeredo, Nicola, se o Zubeldia cair, o Luiz Castro pode ser opção. O Luiz Castro seria o melhor nome para qualquer time de futebol no Brasil. É um estrangeiro que trabalha bem e conhece o nosso futebol. Mas o Flamengo, antes de efetivar o Felipe Luiz, consultou o Luiz Castro, que diz que não tem a intenção de trabalhar nesse ano. O Bel... Nicola, quais times você acha que caem na Série A? Eu ainda acho que o Corinthians escapa, mas se perder para o Atlético ou empatar com o Atlético Paranaense, eu vou mudar de opinião. Então hoje eu acho que caem o Atlético Goianiense, o Cuiabá, o Vitória e o Criciúma. Tá? Os próximos jogos do Criciúma são muito pesados. Vou ler aqui para vocês, até para dar um alento para o torcedor do Corinthians e do Fluminense também, né? Olha, o Criciúma hoje tem 35 pontos, tá? O Criciúma pega Botafogo fora, São Paulo em casa, Internacional fora, Cruzeiro fora, Vitória em casa, aí já fica melhor, mas os 4 próximos jogos são Botafogo, São Paulo, Inter e Cruzeiro, tá? Aí depois Vitória, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Red Bull Bragantino. O Oscar vai jogar aonde aqui no Brasil? Alan Gomes. Alan, ainda não temos definição, eu até estou imaginando que o Oscar vai adiar essa decisão. E o motivo desse adiamento é a relação que ele tem com o Xangai Port. Ele é muito ídolo lá, ele é o dono do time, os caras adoram ele. Então acho que vai pegar mal se ele anunciar um novo clube enquanto estiver lá. Então acho que ele cumpre o contrato até o fim, ganha seus 11 milhões e meio de reais por mês lá, e aí depois em dezembro, assim que deixar o time lá, e aí ele se acerta com alguém, tá bom? Pegar mais participações da galera. O Rodolfo Edu, o Boaventura, o Jonathan Santos, Gabigol ainda está na mira do Corinthians. Jonathan, nesse momento, um Corinthians muito focado nessa briga contra o rebaixamento, os caras deram uma bela de uma paralisada nas buscas por reforço, até porque só dá para contratar pro ano que vem. Zico diz que o problema de Gabigol no Flamengo era com Tite. O maior ídolo da história do Flamengo, Zico, sempre foi um grande admirador de Gabigol, um dos principais símbolos das recentes conquistas do clube. No entanto, a fase do atacante sob o comando do ex-treinador Tite não foi das melhores. Gabigol passou mais tempo no banco de reservas do que em campo, e, segundo Zico, a relação entre o jogador e o técnico acabou prejudicando ambos. O problema do Gabigol era com o Tite, e o do Tite, com ele. Foi muito chato o que aconteceu naquele caminhão, da maneira como ele falou a respeito do treinador da seleção brasileira, declarou o Galinho de Quintino em entrevista ao Metrópolis. Zico se refere à comemoração dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022, quando torcedores do Flamengo protestaram contra a não convocação de Gabigol para a Copa do Mundo no Catar. Durante a celebração, os flamenguistas cantaram: "Ô Tite, vai ser F asterisco 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 asterisco, o Gabigol não precisa de você", enquanto o elenco passava pelo Rio de Janeiro em um trio elétrico. Gabigol, que estava presente, aplaudiu o coro da torcida e afirmou que já jogava em uma seleção, referindo-se ao Flamengo. Zico também comentou o episódio em que Gabigol foi flagrado vestindo uma camisa do Corinthians, o que gerou controvérsia entre os torcedores rubro-negros. A camisa do Corinthians, eu acho que não significa nada. A gente cansa de ver jogadores de outros times com a camisa do Flamengo. O problema é que o momento do Gabigol não era bom. Se ele estivesse fazendo gols, não seria um problema. O que importa é o que ele está fazendo pelo Flamengo, afirmou Zico.